Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar sobre duas coisas. E espero não me alongar muito no vídeo, mas veremos como é que isto corre. Portanto, vou falar dos livros que li, sumariamente, ou o mais sumariamente possível. Os livros que li para a Maratona de Primavera, portanto, a Maratona dos Voos Literários, edição de Primavera, e os livros que eu quero ler depois para a edição de verão. Vou ir categoria a categoria e vou falar dos livros que eu tinha dito que gostaria de ler para pronto, os livros que estavam na minha TBR e os livros que eu acabei por ler, porque houve aqui algumas mudanças. Portanto, a primeira categoria era um livro recomendado no Book Media e eu tinha posto para ler o livro Empire the Vampire, do Jay Kristoff, e ter trazido o livro para aqui. Bom, enfim, não interessa. Eu vou colocar as capas depois, algures aqui à minha volta. Efetivamente foi o livro que eu li para para esta categoria, portanto, respeitar a TBR. Estou tão surpreendida como vocês, eu que normalmente costumo não respeitar TBRs, ou costumo fazer TBRs e às vezes respeito, outras vezes não respeito. 2, livro onde há uma mudança. O livro que eu escolhi foi o La Riada, do primeiro livro de Blackwater, do Michael McDowell, e foi efetivamente o livro que eu li. Palminhas para mim. Terceiro, um livro que eu guardo liberdade, tinha escolhido o livro Sisters of the Revolution, editado pela Anne e o Jeff Vandermeer. É um livro de contos que eu achei que fazia todo o sentido aqui para esta temática, e foi efetivamente o livro que eu li. Depois, para 4, livro com flores na capa, era um livro que tinha sido recomendado pela Sofia, de Dale Meassis, que agora é só a Meassis. Que é o The Undertaking of Heart and Mercy, da Megan Bannon. E foi efetivamente o livro que eu li e que gostei bastante de ler. Foi um livro que acabei por dar 5 estrelas. Foi um dos meus favoritos do primeiro semestre. Ou, quiçá, tem potencial para ser um dos favoritos do ano. Depois, a próxima categoria era um livro cujo título começa com a letra R, e eu li o Red Rising, do Pierce Brown, que não era uma série que eu tivesse intenções de ler, mas a Sofia falou imenso sobre esta série e disse: "Não me fala, tens que ler". Eu: "Ok, pronto, está bem, eu vou experimentar o primeiro livro", e efetivamente foi o que eu li. Depois, um livro de autoria nacional, eu tinha os meus contos da Fábrica de Terror. Eu li efetivamente uma coisa da Fábrica de Terror, mas não os melhores contos. Li os Na Sombra da Cruz, Contos Pascoais, que também tem de vários autores. Depois, na seguinte categoria, livro cuja capa tenha tons verdes e ou amarelos, eu tinha o Wayward, da Emilia Hart, mas, infelizmente não foi esse livro que eu li. Li o Nothing But the Rain, da Naomi Salmon, porque entretanto já tinha começado o Sci-Fi Challenge e este livro encaixava muito bem para o Sci-Fi Challenge, portanto acabei por foi 2 em 1. Um livro com humor, eu li The Amazing Maurice and His Educated Rodents, do Terry Pratchett, que era um livro que eu tinha na minha TBR e foi o livro que eu efetivamente li, mas, por acaso não foi, das minhas coisas favoritas de ler do Terry Pratchett. Às vezes acontece. Às vezes autores que nós gostamos muito, não gostamos de tudo aquilo que eles escrevem. Depois o seguinte era um livro com personagens LGBTQIA+. Eu tinha colocado um livro que até tinha sido recomendado pela Chinha, que é o Under the Whispering Door, do T.J. Klune, mas acabei por ler um livro que eu estava muito entusiasmada que saísse, e que saiu já em abril, que é o The Prospect, de Kit T. Hoffman, e que gostei bastante de ler, também foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer. Livro infantil infantil não existe na Mafalda. Livro infantil ou que remeta à vossa infância, eu escolhi ler o
era o que estava na minha TBR e que foi aquilo que eu efetivamente li. The Amber Spyglass, do Philip Pullman, é o terceiro livro do His Dark Materials. Há 20 anos que eu estava para ler este livro e foi desta que eu li e gostei bastante. Excelente leitura. Depois, um livro de um género que não costumo mas ler, o livro que eu tinha colocado era o The Watchmaker, A Filigree Street, da Natasha Pulley. Eu tenho alguns, se não vários mesmo, livros de ficção histórica nas minhas estantes, mas é um género que eu acabo por deixar sempre para outro dia. E este foi um livro que chegou às minhas estantes no ano passado e eu tinha mesmo que ler este livro. E ainda bem que fiz, foi uma das minhas leituras favoritas do mês em que o li, que já não me recordo qual é que é, e foi mesmo muito bom. Depois, livro de uma série, mini uma duologia, eu li tinha colocado na minha TBR ler um dos livros de contos do Dresden Files, que era a única coisa do Dresden Files que eu ainda não tinha lido, são os 2 livros de contos. E o livro que eu tinha escolhido era o Briefcase, e foi efetivamente um dos livros que eu li. Depois, um livro que tem estado a adiar, eu tinha colocado The Big Book of Classic Fantasy, editado pela Anna and Jeff Vandermeer, e que não acabei, o livro é muito grande. O livro tem 1000 e tal páginas, por muito que eu queira ler estes livros, e quero, e quando digo livros é porque existe mais 2 livros semelhantes, um outro sobre fantasia e um sobre ficção científica. Acabam sempre por ficar para trás, exatamente por serem tão grandes. Hum, mas por outro lado, o livro que eu acabei por ler foi o The Other End, da Ursula K. Le Guin. Portanto, terminei mais uma série, que é sempre positivo. Depois, um livro com vários pontos de vista. Eu tinha pensado ler o Sunbringer, que é o segundo livro da trilogia ou da série God Killer, da Hannah Canner, que eu estava bastante entusiasmada para ler, porque é um livro que saiu este ano, mas acabei por ler outra coisa. Acabei por escolher outra coisa. Eu li uma série The Bergman Brothers, da Chloe Lease, e foi um desses livros que eu escolhi pôr aqui, que foi, por acaso, foi um dos que eu mais gostei de ler. Always Only You. Um, Todos estes romances da Chloe Lease têm pelo menos 2 pontos de vista. Depois, livro com mais de 400 páginas, eu tinha colocado para ler o The Pomegranate Gate, da Ariel Kaplan. Um livro de fantasia que saiu ano passado e este ano vai sair, acho que saiu ano passado, ou se já saiu há 2 anos. A continuação vai sair este ano e que eu estava bastante entusiasmada para ler, mas ainda não cheguei a ele. Portanto, aquilo que eu acabei por ler, depois de ter lido o Briefcases do Jim Butcher, da série do Dresden Files, foi ler o Side Jobs, que é o segundo livro de contos do Dresden Files. Neste momento li tudo do Dresden Files, portanto, resta-me agora regressar ao início e ler tudo de novo. Por último, o livro com menos de 200 páginas, eu tinha pensado ler o The Butcher of the Forest, de Primi Mohammed, que também é um livro de fantasia, é uma novela, daí ter menos de 200 páginas, mas acabei por ler uma outra novela. Acabei por ler o Rogue Protocol, da Martha Wells, que é o terceiro livro do Murderbot Diaries, do qual eu gostei bastante. Portanto, mesmo assim, acho que não correu mal. Em 16 categorias, li 9 livros da TBR. Mas acho que não foi mal. Para a edição de verão, que já está a decorrer quando este vídeo for finalmente publicado. Portanto, então vamos ver os livros que eu gostava de ler neste verão. Recomendado no Book Media, gostava de ler o A Psalm for the Wild Built, da Becky Chambers, que é o primeiro livro da duologia A Monk and Robot Book, um, porque era perfeito para o Safia Challenge, porque já me foi recomendado várias vezes pela Sofia Ameaçis e genuinamente é um livro que eu tenho bastante curiosidade. Vai ser a minha estreia com a Becky Chambers, e portanto vamos ver como é que corre.
A segunda categoria é o título que começa com a letra F. Era muito bom, eu chegar ao livro Fair Game, que é o terceiro, salvo erro, do Alpha and Omega, da Patricia Briggs. Eu estou a ler a série da Mercy Thompson. Aliás, basicamente não é só a série da Mercy Thompson, é o mundo da Mercy Thompson, que basicamente inclui 2 séries da Patricia Briggs. Portanto, estou a ler as coisas por ordem de acontecimentos, que significa que vou intercalando livros da série da Mercy Thompson com os livros do Alpha e Omega. Para chegar a este livro, eu tenho que ler um da série da da Mercy Thompson, mas pronto, isso não é nenhum sacrifício, porque eu estou a adorar ler estes livros e, ah, li uma série deles há uns meses e gostava de ler os restantes nos próximos, portanto, faz sentido estar aqui. Um livro leve e divertido, eu tenho imensa curiosidade com o Half a Soul, da Olivia Atwater, que é uma trilogia. As palavras que aparecem para descrever este livro, ou as palavras-chave, é Bridgerton e Owl's Moving Castle e Contos de Fadas. Tudo coisas que me parecem muito bem e, portanto, idealmente gostaria de ler os outros seguintes, mas se ler só este, que para esta maratona é o que interessa, é ler este. Depois um livro de ficção científica ou ficção especulativa. Eu escolhi o The Afterlife of Frankenstein, A Century of Mad Science, Automata and Monsters Inspired by Mary Shelley, editado pelo David Sandler. Porque lá está, já está. E eu a tentar fazer a dobradinha com os livros para ler para o Safia Challenge. Livro aos quadradinhos, eu escolhi um mangá, I Want to Be a Wall, de Onami Shirono? Provavelmente estou a dizer mal o nome. Que é um mangá com 3 volumes, o que interessa, mas aqui o que interessa é só o primeiro, só conta um livro. Depois um livro da autoria nacional, Morte e Outros Azares, da Liliana Duarte Pereira, publicado pela Fábrica do Terror. Uma capa com tons de azul. Estava a pensar regressar à trilogia do Watchmaker A Filigree Street, portanto, ler o segundo livro, que é o The Bedlam Stacks, da Natasha Pulley. Um livro que está na moda, foi um livro que me foi recomendado para ler este ano, estava a pensar ler o Kingdom of the Wicked, da Kerry Maniscalco. É uma trilogia, salvo erro. Um livro sobre família, isto também foi um livro por acaso que me foi, recomendado. Vicious, da Vi Schwab, também faz parte de uma série. Aliás, tenho vários livros de séries, portanto, isto vai correr muito mal. Vou começar uma série de séries ou ler a série e não ler mais nada. Pode ser que sim, pode ser que não. Livro de autor que ainda não leste, escolhi The Book That Wouldn't Burn, do Mark Lawrence. Eu tenho muita curiosidade em ler Mark Lawrence, ele escreve fantasia. Ahm, Tenho curiosidade com várias séries, mas esta relacionada com livros, é extremamente interessante. Penso que o terceiro livro, se não é este ano que sai, sai para o ano. Ah, portanto, livro com uma cultura diferente da tua. Foi um livro que eu já tinha começado a ler, é um livro de contos. Spirits Abroad, da Zhen Shu. De que o pouco que eu tinha lido estava a gostar bastante e, portanto, é uma questão de continuar e acabar. Livro com música, estava a pensar ler o de Armageddon Rag, do George R. R. Martin, que envolve rock. Eu penso que seja uma mistura de ficção científica e fantasia e, portanto, o olho, sim, é o olho do Sauron. E rock. Não sei, acho que a premissa é super interessante. Um livro, adaptado de ou para filme ou série. Eu escolhi uma série que vai ser adaptada, ainda não está adaptada, mas vai ser adaptada para série. Portanto, é o The Murderbot Diaries, da Martha Wells. O livro em específico é o quarto livro, o que é Exit Strategy, e que era o livro em que está para ler. Seguinte, não sei o que é isso.
mas consegui embrulhar a frase toda. Dentro da série é o livro que eu teria para ler a seguir. Será que isto faz sentido? Vamos fingir que sim. Livro onde gostarias de passar férias, é um livro que saiu agora, em agosto, The Pairing, da Casey McKinston. O livro passa-se em várias cidades europeias, portanto parece-me ser, algo onde eu gostaria de passar férias. Livro com mais de 400 páginas. Era uma ótima, mesmo ótima oportunidade, para mim de finalmente ler o Endymion do Dan Simmons. Será que é esse livro que eu vou ler ou será outro qualquer? Não perca os próximos episódios, porque eu também não. E livro com menos de 200 páginas, No One Will Come Back for Us, da Primi Mohammed. Aliás, No One Will Come Back for Us and Other Stories, que é um livro de que tem alguns contos de ficção científica, maioritariamente ficção científica e horror. Portanto, vai ser. Poderá potencialmente ser interessante. Da última vez que eu tentei colocar um livro da Primi Mohammed, para ler no Maratona Voos Literários, acabei por não ler. Portanto, não percam os próximos episódios, porque nós também não. E vocês também estão a participar nesta maratona? Conseguiram ler todos os livros na edição de primavera? O que é que estão a pensar ler na de verão? Digam nos comentários e até ao próximo vídeo.